grande salve para vocês, amigos da ciência! Em nossa dose de astronomia de hoje, vamos falar sobre a queda de um foguete na Lua. Ignition, 2, 1. No início de janeiro deste ano, um grupo responsável por estudo de defesa planetária alertou os astrônomos para um possível impacto do estágio superior de um foguete na Lua. Inicialmente, pensou-se ser o estágio superior de um Falcon 9 da SpaceX, lançado no ano de 2015. Em fevereiro, os pesquisadores confirmaram que realmente o foguete impactaria nosso satélite no lado oculto, mais precisamente na cratera lunar chamada Hertzsprung, uma cratera com cerca de 520 km de diâmetro, e ocorreria em 4 de março de 2022, às 9 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Também analisaram as trajetórias e possibilidades de foguetes lançados anteriormente e concluíram que o lixo espacial não era, na verdade, um foguete da SpaceX, mas sim o estágio superior de um foguete Long March 1C que levou à Lua a missão chinesa Chang'e-5 no ano de 2014. Em nota oficial, a China, através do Sr. Yang Yuguang, vice-presidente do Comitê de Transporte Espacial da Federação Internacional de Astronáutica, negou que o detrito fosse chinês e alegou que esta parte da nave que levou a missão chinesa à Lua caiu na atmosfera da Terra de maneira segura e queimou-se completamente. De qualquer forma, apesar de não se chegar à conclusão sobre a origem do destroço, que de fato atingiu a Lua no dia, horário e local anunciado, provando a expertise de rastreamento de nossas equipes de defesa planetária. Yang acrescentou algumas observações importantes ao fato. Segundo ele, um processo de passivação adotado por desenvolvedores globais de foguete remove baterias e propulsores que sobram após o envio de aeronaves e tornam os detritos espaciais livres de perigo no espaço profundo, garantindo que eles não explodam, o que inclusive geraria um número de detritos muito maiores e poderia colocar em risco os satélites próximos. Desta forma, os detritos deste foguete que caiu na Lua não representaram e não representam perigo, e o acidente não teve nenhum impacto significativo no nosso satélite. O impacto também não põe em risco a missão do rover chinês Yutu, que atualmente explora o lado oculto da Lua. Mesmo não sendo programado, o acidente tem grande valor científico. É o que você vai entender agora. Mas antes, já deixa aí seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Segundo os cientistas, o impacto do lixo espacial com cerca de 3 toneladas a uma velocidade aproximada de 9.600 km por hora gerou uma cratera de 10 a 30 metros de largura e 2 a 3 metros de profundidade. Assim que a poeira gerada no evento abaixar, o que deve levar alguns dias, o Lunar Reconnaissance Orbiter, ou LRO da NASA, uma sonda colocada em órbita lunar desde 2009 para estudar o satélite, se posicionará para obter imagens da cratera gerada, além de outros dados que podem nos ajudar a entender a misteriosa física dos impactos planetários. Os cientistas da NASA veem o impacto como uma oportunidade emocionante, pois a Lua, segundo eles, tem sido uma testemunha firme da história do Sistema Solar. Sua superfície repleta de crateras registrou inúmeras colisões nos últimos 4 bilhões de anos. Porém, os cientistas raramente conseguem observar estes impactos, que são ocasionados por asteroides e cometas e são responsáveis pela formação de crateras lunares. O impacto do foguete fornecerá um experimento não intencional que pode revelar muito sobre como as próprias colisões naturais atingem as superfícies planetárias. Essa compreensão mais profunda da física do impacto ajudará os pesquisadores a interpretar a árida paisagem lunar e também os efeitos dos impactos que acontecem na Terra e em outros planetas. O impacto do foguete deu-se da seguinte forma: um instante após tocar a superfície lunar,
uma onda de choque percorreu o comprimento do detrito espacial em altíssima velocidade. Em milissegundos, a extremidade traseira do casco do foguete foi destruída e despedaçada. Pedaços metálicos foram projetados em várias direções. Uma onda de choque dupla viajou para baixo na camada superior do pó da superfície lunar, conhecida como regolito. A compressão gerada pelo impacto aqueceu a poeira e as rochas, gerando um flash incandescente, que seria visível do espaço, caso houvesse um observador posicionado em uma nave espacial, por exemplo. Uma nuvem de rocha e metal vaporizados se expandiu a partir do ponto de impacto, com poeira e metal lançados em direção ao céu. Ao longo de vários minutos, esse material ejetado choveu de volta na superfície ao redor da cratera, que ficou em chamas, e certamente, praticamente nada restou do foguete. O LRO da NASA será posicionado acima da zona de impacto cerca de 2 semanas decorridas do evento, quando estima-se que as condições de observação do local serão propícias e então começará a fotografar a zona de impacto com uma resolução aproximada de 1 metro por pixel. Outras agências espaciais, como a indiana, por exemplo, também pretendem posicionar seus orbitadores lunares para estudar a cratera de impacto. É esperado que as observações do formato da cratera e a poeira e rocha ejetadas possam fornecer informações sobre como o foguete estava orientado no momento de sua colisão. Uma orientação vertical produziria uma característica mais circular, enquanto um padrão de detritos assimétrico poderia indicar uma queda mais de barriga. A quantidade de calor gerada pelo impacto seria uma informação valiosa. Se as observações puderem ser feitas com agilidade, existe a possibilidade do uso de um instrumento infravermelho do LRO que será capaz de detectar material brilhante e quente no interior da cratera, o que pode ser usado para calcular a intensidade total de calor gerada no impacto. O menos importante agora é saber o pai dos detritos. Como diz o ditame popular, filho feio não tem pai. Mas, neste caso, o impacto é uma rara oportunidade que fornecerá novos insights e que podem ser úteis, fundamentais para o sucesso de futuras missões à Lua. Como vemos, tudo no espaço é alvo de estudo, e até um evento assim fortuito pode produzir grandes resultados científicos. O que você acha disso? Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Meu nome é Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.